Aleluias, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus, que nos tirou do meio das águas paradas, do meio do lago de lodo, nos tirou, nos limpou e firmou nossos pés na rocha. Bendito seja o Senhor que nos resgatou da vida que nós levávamos a outrora distante de Deus, e agora nós nos tornamos amigos do Senhor. Pai, nós estamos em Tua presença, e a Tua palavra diz que a fartura de alegria, Deus, até aqui o Senhor tem falado com a Tua igreja, através dos cânticos, através da leitura da Tua palavra, através da manifestação do Senhor, meu Deus, porque nós estamos aqui, o Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou para essa festa, o Senhor nos chamou para fazermos parte da Tua família, Senhor. Por isso nós nos alegramos, ó Senhor, porque Tu tens cuidado da Tua noiva. Quem sabe, Senhor, alguém chegou aqui cansado, veio estar aqui nesta noite porque trouxeram, porque tinha que vir, Senhor, mas nesta noite o Senhor pode mudar a nossa história. Nesta noite o Senhor pode derramar um renovo, o Senhor pode derramar um vinho fresco sobre as nossas vidas, um vinho novo e um odre fresco, Senhor. Nesta noite o Senhor pode derramar um renovo, renova a nossa fé, renova, Senhor, nossas forças, dai-nos a alegria que desce do Teu trono, Senhor, para que assim cada um de nós possamos, Senhor, entender o Teu propósitos, possamos, Senhor, caminhar em direção à Nova Jerusalém, porque o nosso destino é o céu, o nosso destino é estar contigo, Senhor. Nada há de nos separar do Teu amor, como foi lido na Tua palavra nessa noite. Por isso nos esforça, por isso, Senhor, nos dá força, nos dá alegria. Por isso, Senhor, continua falando aos nossos corações. Agora que a Tua palavra vai ser ministrada, meu Deus, nós Te apresentamos o Teu servo, que vai trazer a ministração da Tua palavra. Usa ele como instrumento, usa ele com facilidade, usa ele com a simplicidade que desce do Teu trono, e que faça descer a Tua palavra sobre as nossas cabeças como um azeite fresco, como um vinho novo sobre as nossas vidas, e que haja, meu Deus, libertação e salvação, que haja frutos de libertação e salvação nesta noite. Continua operando, continua salvando, continua manifestando a Tua glória no seio da igreja, Senhor. É assim que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a paz do Senhor para todos mais uma vez. Pode tomar o seu assento, glória a Deus, e vamos continuar na presença do Senhor. Nós sabemos que nesta noite o Senhor marcou o encontro com todos nós aqui. Eu estou alegre, eu estou feliz de estar aqui hoje com nossos irmãos, porque nós sabemos que neste lugar, como nós já falamos, a fartura de alegria. Neste lugar a gente sente a presença de Deus, nos louvores, na adoração que apresentamos ao Senhor, o nosso coração se alegra, porque eu sei que verdadeiramente Ele está neste lugar, aleluia. E eu tenho certeza absoluta que você que veio de longe ou de perto, você não veio aqui para dar viagem perdida, não, você veio aqui porque o Senhor está neste lugar, e eu acredito que através da adoração dos louvores, o nosso coração já começou a se amolecer, a nossa alma já começou a se desmanchar diante da sua presença. E agora, com a palavra que vamos trazer para todos nós, que é uma palavra não difícil, não de difícil interpretação, porque não é uma palavra de políticos, não é uma palavra que nós vamos criar aqui para tentar enganar alguém. Nós estamos aqui com a palavra de Deus, nós estamos aqui com a mensagem do Evangelho, e esta tem que ser conduzida
diante de nós com toda reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Então agradeço a Deus em primeiro lugar, de poder estar aqui na tribuna, e me foi confiado nesta noite a oportunidade de trazer uma palavra. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco através da sua palavra. Eu apenas sou o vaso e dos menores, e de barro, frágil, mas a Bíblia diz que a excelência do poder vem de Deus, e Ele opera no vaso de barro. Amém? Graças ao Senhor. Então, amados, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro que nós já lemos, todos os irmãos já leram, vamos voltar lá, para que a gente possa então começar, dali para frente, entender o que Deus tem para nós aqui nesta noite, graças a Deus. Meus irmãos, hoje o nosso pastor Everlan não está conosco, todos sabem, está numa missão, a pastora também, a missionária Rosilene também não está, mas eles acompanham de lá, e a gente aqui queremos dizer a eles que a igreja ora por eles aqui neste lugar, graças a Deus. Aleluia. Muito bem. Quando eu estava no meu trabalho, ontem, acho que foi ontem, um certo jovem, um certo irmão me ligou e disse: pastor Esmeraldo, o senhor vai ministrar domingo? Então me dê aí o tema, o texto, para que a gente possa preparar os louvores da harpa, de acordo com a palavra que vai ser lida. E eu disse para ele: irmão, eu vou ministrar, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo já tocou ao meu coração. Eu vou falar sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. E é isto que o Espírito Santo tocou ao meu coração. Agora, por quê que eu senti fortemente em falar esta palavra? Porque quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós lemos o texto, a primeira palavra do apóstolo Paulo, e também as palavras de Jesus, era esta: fazer isto em memória de mim. O que ele estava dizendo? Que aquela celebração era uma lembrança, era um memorial. Lembrem, façam isso todas as vezes. E o que eu vou falar aqui é exatamente este acontecimento que nos traz alegria, lembrança do que Ele já fez por nós ali na cruz do Calvário. E eu confesso hoje, quando eu estava lendo o texto, acordei um pouco cedo, estava lendo a palavra, estava estudando, e enquanto eu li a palavra, irmãos, com toda sinceridade, eu me alegrei tanto, eu chorei, em alguns momentos a lágrima veio no rosto, e senti um impacto do amor de Deus pelas nossas vidas. E eu sentia o Espírito Santo falando comigo, pessoalmente ali. E eu li, eu lagrimei, eu me alegrei, e acreditei que nesta noite, esta palavra, ela também vai servir para todos nós aqui, ou especificamente para alguém que está precisando desta palavra. Amém? Então, olha só, olhe para mim sem tirar a sua atenção, porque o tempo já corre, ninguém pode perder tempo, eu também não posso me distrair aqui com a sua atenção, com a sua saída. Então olhe para mim,
E vamos ficar nós dois aqui conectados na palavra de Deus. Eu quero trazer uma exposição rápida, breve, desses acontecimentos, mas por que aconteceram isto? Por quê? Qual o objetivo disto acontecer? A morte e a ressurreição de Cristo. O que tem isto a ver com a gente aqui? O que tem isto a ver com a humanidade? Por que este fato aconteceu e chamou a atenção das pessoas que estavam ali? E até hoje são fatos marcantes que vai de geração em geração, e esta palavra não perde o poder, nem a autoridade, na medida que ela é falada, vidas são transformadas pelo poder desta palavra. Então é isso que nós vamos aqui relatar, nesta noite, neste texto aqui. Mas para que a gente possa entender todo este acontecimento, eu quero falar dois textos. Um que está no começo das Escrituras e o outro que está no fim, em Apocalipse. Por quê? Porque esses dois textos começam a me dizer que em toda a palavra Deus se revelou desta forma, querendo dizer aos homens qual era o objetivo do sacrifício expiatório de Cristo. Então, primeiro, todos conhecem, Gênesis capítulo 3 e verso 15. Ali foi Deus falando diretamente para quem? Para a serpente, para Satanás, para aqueles que estavam ali próximo dele. Porque a serpente, todos nós conhecemos a história, sabe que houve um fracasso do ser humano naqueles dias ali. E Deus veio ali para trazer o juízo. E ele foi falando para Adão, foi falando para Eva, mas quando chegou da serpente, ele disse assim: da semente da mulher nascerá um varão. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Começa um processo dali. Porque naquele momento ali o homem já estava destinado à morte. Naquele momento o homem não tinha mais solução. O salário do pecado é a morte. Já estava destituído da presença de Deus. Só que este povo era criatura de Deus. Todos iam para o mesmo lugar. Todos iam à destruição. Então Deus, olhando a obra de suas mãos, Ele buscou uma solução. Ele buscou uma solução para tentar trazê-lo de volta, o homem que agora estava destinado a morrer e à condenação. Então, naquele momento ali, ele dá uma palavra de ordem, e ele diz: da semente da mulher nascerá um varão. Isso é para a gente entender que tudo o que aconteceu com Jesus estava dentro de um plano divino, estava dentro de uma determinação de Deus para salvar a humanidade. E agora eu quero ler com os irmãos, em Apocalipse capítulo 5, e o verso 9. Apocalipse é o último livro da Bíblia, uma revelação dada a João, e ele sozinho lá, o Senhor começou a mostrar algo para ele ali, das coisas futuras, do passado, do presente e do futuro, mas teve algo que chamou a atenção aqui. Olha aqui o texto que diz, Apocalipse capítulo 5, verso 9. Neste capítulo,
Inclusive o pastor, domingo passado, fez menção e falou algo sobre este livro. O pastor que estava aqui domingo passado pregando. Um livro selado. Ninguém podia ler, ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abri-lo, porque o livro era selado. Então a situação estava grave mesmo ali. E aí João, quando teve esta visão, ele ficou triste. A Bíblia diz que ele chorou, porque ele olhou, ele estava aqui neste momento, ele foi arrebatado e viu coisas lá. Mas ele viu que o livro era selado, ninguém poderia abri-lo, ninguém poderia pegar, e ele entristeceu. Porque lembra que o pastor falou domingo passado? Aquilo é a nossa história, a nossa vida, ninguém poderia fazer isso. E enquanto ele chorava, porque ele olhou para um lado, ele via anjos grandes, pastores. Ele via anjos pequenos que nem eu, mas via anjos grandes como o Senhor. E ele olhava, ninguém digno. Naquele momento alguém disse para ele, um ancião, e disse: não chores. Não chores. Eis aqui, verso 6, 5 e verso 6. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ei, era motivo de a gente dar um glória muito de dentro da alma. E ele ficou alegre. De repente ele viu um cântico, eles começaram a cantar. E naquele cântico, olha o que estava escrito no cântico, verso 9. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Meu Deus do céu. Olha o cântico, olha a letra deste louvor. Eles cantavam: digno é o Cordeiro, que foi morto. Então, quando eu falo de Gênesis, e quando eu falo de Apocalipse, eu estou querendo dizer que toda a Escritura já estava programada, já estava pronta para este acontecimento. Então não é, olhe para mim, então não era apenas um beijinho de Judas, que a gente se comoveu e disse: não, Judas extraiu o mestre. Não era isso. Nada disso. Não foi apenas porque Jesus estava depois da ceia, ele foi para um lugar chamado Monte das Oliveiras, e ali com seus discípulos, ele começou a orar. E quando ele orou, já no momento de ser entregue na mão dos pecadores, a Bíblia diz que o seu sangue se tornou em água. E naquele momento, daquela agonia, daquela oração, olhe para cá, irmãos. Sabe o que aconteceu? Naquela oração lá, ele viu todo o seu sofrimento na cruz. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Sabe o que foi que ele orou lá? Sabe o que ele pediu para o Senhor? Para Deus, o Pai? Se possível, passa de mim este cálice. Ei, muito difícil. Nós não entendemos, nós não temos mente suficiente para entender o que estava acontecendo naquele momento do mundo espiritual. O que é que ele estava vendo ali? A ponto de pedir apoio dos seus discípulos: me ajude em oração. Velai comigo. Mas sabe o que aconteceu? Não é apenas um beijo. Não. Não foi apenas os soldados.
que o prenderam naquela noite. Nada disso. Eles não entendiam, eles estavam fazendo aquilo sem entender. Estava dentro de um programa, de um projeto de Deus para salvar a humanidade. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que depois que ele foi preso, ele foi levado, naquela noite mesmo. Ele foi entregue na mão de Pilatos. E ali, realmente ele sofreu escárnio. Tiraram suas vestes, botaram uma veste de escarlata, teceram uma coroa de espinho. Ele viu tudo isso na sua oração. Mas essa não foi a maior dor de Jesus. Depois de colocar toda o sinédrio e todos os homens da lei estavam ali blasfemando, as pessoas passavam, olhavam para ele, maniavam a cabeça, zombavam, escarneciam, cuspiam, e ele lá, quando terminou todo este processo, eles disseram, agora nós pedimos a Pilatos, crucifica ele. Crucifica ele. Pilatos disse, não vejo nada, não tem como. Fazer o quê? Crucifica-o. E como era de costume soltar um preso, eles disseram, naquele dia da festa, solta Barrabás e crucifica-o Jesus. E Pilatos, para agradar o povo, fez isto. Ele foi ao Calvário. Aí começa o martírio. A sua caminhada, a sua ida ao Gólgota, ao lugar de caveira. Mas tem uma coisa que eu estou falando isso aqui, porque eu quero chegar num assunto interessante aqui, que me chamou muita atenção, que me doeu. Tudo isto aconteceu na hora que ele ia naquela via crucis. Apareceu um homem e eles forçaram ele a levar a cruz, que ele não aguentava mais, e ele levou até lá. Mas quando chegou ali, eles crucificaram. O que eles fizeram lá? Colocaram um ladrão de um lado, outro do outro, e Jesus no meio, e ali crucificaram. Antes de ser crucificado, 3 coisas me chamou a atenção. 3. Uma, a Bíblia diz que desde a hora sexta até a hora nona, desde as 9 horas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face do abismo. Irmãos, o sol parou de brilhar. Não dava de aguentar a força, o poder do sol brilhando sobre o seu Criador, que estava ali em uma cruz. Não tinha condição. Acredito que um eclipse ou alguma outra forma aconteceu e o sol parou de brilhar. A Bíblia diz também que quando já perto da hora nona, bem perto, Jesus exclamou, perto da hora nona era 3 da tarde, Jesus exclamou e fez esta declaração, Lemá, Lemá, lama sabachthani. Que declaração era esta? Deus meu, por que me desamparaste? Aqui
Ele estava só, sozinho, na escuridão, porque o sol parou de brilhar. Ele olhou: Pai, por que me desamparaste? Sozinho, para se cumprir as palavras dos profetas, que está escrito em Isaías 63, eu sozinho pisei no lagar. Calabaçou mandarabacante nébria. Sozinho. Cadê o pai? Mas por que o pai abandonou? Por quê? Por que ele não estava com o filho ali? Por causa do pecado da humanidade. Por causa do meu pecado. Dos nossos pecados. Toda a maldade da terra estava sobre ele. Como é que aquele ser santo e santo, podia olhar para o filho que estava carregando sobre ele toda a maldade? Ei, faça uma reflexão da maldade que está na terra hoje. Analise como está a terra hoje, de maldade, de engano, de morte, de destruição, de estupro, de tantas das coisas que estão tomando conta da terra. Esta maldade toda estava sobre os ombros dele. E o pai não pôde olhar para ele, portanto teve que virar as costas, porque o seu filho estava na cruz carregando o pecado da humanidade. Ele se apavorou, ele se agoniou, para se cumprir a palavra dos profetas, no Salmo 22, o Salmo messiânico, onde está registrado exatamente essas palavras que Jesus falou, antes que ele falasse, 600 anos antes, os profetas já falavam e já diziam o que ele ia falar. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aqui era ele. Não tinha como escapar, não tinha como fugir. Não tinha, neste exato momento, não tinha anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem anjo nenhum da maior categoria que pudesse assumir esta responsabilidade, porque a responsabilidade estava sobre os seus ombros, diz a palavra de Deus. Agora, é interessante o texto que nós lemos aqui, é que ele, ao ver tudo o que estava acontecendo, ele olhava e dizia assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles não sabem. Sabe o que os judeus diziam? Prende ele, crucifica, solta Barrabás, e que toda maldade, tudo caia sobre nós e os nossos filhos, puxando toda a maldição para eles, porque eles não sabiam o que estavam falando. Agora, Jesus tinha duas naturezas: natureza humana e natureza divina. Na natureza humana, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Na natureza divina, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Foi por isso que ele disse para Judas, e disse assim, Judas, para Pedro, quando foram prender o mestre, Pedro puxou a espada, cortou a orelha do sumo sacerdote.
E ele disse: mete na bainha a tua espada, porque todos que usarem a espada morrerão. Aí disse assim: tu não sabes que eu tenho poder para pedir ao meu pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Ele tinha todos os anjos ao seu serviço, só que ele não precisava deles naquela hora. Ele estava ali para ir, como estava escrito, como ovelha muda, até o lugar do seu sacrifício. Sabe, meus amados irmãos, por que eu estou falando isto? Para a gente relembrar que nós não estamos aqui por acaso, que um dia todo nós vamos embora daqui, que a hora está chegando para todo mundo. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Uma coisa é certa, nós temos que ter certeza absoluta que alguém pagou o preço por nós. E este preço é preço de sangue. Este preço foi comprado da cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Agora, olha o que diz o texto. Depois Jesus clamou outra vez em alta voz as mesmas palavras. Ele clamou outra vez em alta voz a mesma palavra e entregou o Espírito. Está aqui o texto. Ninguém chegou lá e disse: eu vou te matar porque tem um poder. Nada disso. Está aqui o texto, está escrito aqui. Ele entregou o Espírito. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, para que a gente possa ficar consciente de que o nosso mestre tem todo. Muito bem, olha aqui o verso 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Em outra palavra, em outro texto diz: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu Espírito. E expirou. Ei, o que isso significa para nós? O que tudo que eu falei aqui quer dizer? Primeira coisa, que todo esse acontecimento tem um objetivo, e um deles era vencer a morte. Ei, eu estou um pouco arrepiado aqui, porque o primeiro objetivo, um deles, era vencer a morte. E está escrito que o último inimigo que vai ser aniquilado é a morte, porque ela já foi vencida. Isto é Calvário. Que mais que o Calvário nos oferece? A palavra de Deus diz, Colossenses capítulo 2, verso 14. Pastor, tinha uma cédula que era contra nós. Leia lá. Todos nós tínhamos uma cédula. Ei, tu tem dívida. Olha para cá. Tu tem dívida. Tu tem dívida. Tu tem culpa. Não tem como passar nesta porta. Colossenses 2. Ele pegou esta cédula que era contra nós e ele cravou na cruz. Pum! Está pago. Tu é livre. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia diz que depois da sua morte, o véu do templo se rasgou.
do alto a baixo, não foi de baixo para cima não, porque se fosse de cima para baixo, de baixo para cima, era alguém de baixo que estava rasgando. Não, era alto. Então o véu se rasgou do alto a baixo, em dois, dizendo assim: a cédula não existe, e vocês têm liberdade agora para entrar no Santo dos Santos. Você não precisa mais de intermediário, nem de sangue de bode, nem de ovelha, porque o sangue de Jesus já nos deu este direito. Aí você olha para mim e diz: pastor, mas eu sou tão pecador, tenho tantas falhas. Como é que faz? Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário e marcou a terra, e marcou o homem. Foi isso que eles cantaram daquele cântico lá, e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e com o seu sangue ele comprou da terra homens e mulheres. O sangue tem poder. Eu já encontrei pessoas que disseram para mim assim: pastor, olhe para mim. Eu já encontrei pessoas que disseram para mim: pastor, eu tenho uma culpa que eu não consigo, eu tenho uma acusação que eu não consigo me libertar, e uma perturbação, uma acusação de Satanás, que parece que eu não vou me salvar. Olha o que o diabo faz, acusando-nos, a mente, prendendo as pessoas. Eu quero te dizer aqui nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, que o sacrifício dele não foi em vão na cruz do Calvário. Ele marcou as nossas vidas também, para que nós possamos ter o direito da vida eterna. Este era o motivo da sua morte. Vencer a morte. Escute bem, vencer a morte, ninguém podia vencê-lo. E como é que ele venceu? Ele se entregou. Olha aí, ele se entregou. Aí eu vou pular para um outro assunto rápido, que eu estou fazendo uma exposição aqui desses acontecimentos. Escute só. Na morte de Jesus, agora eu vou fazer uma colocação aqui, um pensamento meu. Quando Jesus morreu, pastor Jacó, eu tenho um pensamento, uma ideia, que toda a terra soube disto, todo o inferno soube disto. Imagine Satanás no inferno, com todos os demônios fazendo festa e tocando pandeiro e cantando músicas e dando glória, porque aquele que era o rei dos judeus estava morto, porque aquele que era o temível dele estava morto, porque aquele que era o esperado das nações estava morto. E eles ali fazendo festa, tocando zabumba e cantando ali. Olha para mim que agora parece que está num suspense, que eu estou gostando até desse som que está aí atrás. Olha para cá. Aí ele morreu, entregou o Espírito, morreu. Aí estava alegre os judeus, os sacerdotes, todos eles que ali acusaram estavam felizes. Matamos. Mas eu estudando todo o texto, e eu estudei muito essa semana sobre a Bíblia, a palavra de Deus, para trazer à memória algumas coisas que eu já tinha esquecido. Aí o Senhor me disse para mim, no meu coração, na minha mente: bom, ele morreu, ele vai ressuscitar, lógico, ao terceiro dia. Ele já tinha dito, já estava profetizado, alguns já sabiam e guardavam isto. E a sua morte?
3 dias. Ele estava onde? Olhe para cá que é interessante isto. A palavra de Deus diz que quando ele morreu, ele deu uma palavra para uma pessoa, antes de ele morrer, minuto antes, aquele ladrão da cruz. Um deles disse: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acreditou que aquele homem era capaz de salvar ele. E Jesus deu uma palavra para ele assim: e eu te afirmo, olha só, que hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Ele deu um nome para isso, paraíso. Ele disse assim: nós vamos estar nesse lugar, nós dois. Nós vamos estar lá, juntos, no paraíso. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, no livro de Efésios, que ele foi mais além. Ele desceu às partes mais baixas da terra, na sua morte. Qual o objetivo disto? Por que ele foi lá? Porque sobre ele estava toda a responsabilidade. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas tem mais uma outra coisa interessante. A Bíblia diz que ele foi às partes mais baixas da terra com objetivo. E aí quem escreve é Pedro. Eu anotei aqui para não perder aqui a... Amados, ele foi ao inferno. Meu Deus do céu. E está escrito no livro do Salmo 22, outros Salmo 69, vários salmos estão escritos isso. O que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer lá? Alguma coisa ele foi fazer lá. A Bíblia diz que ele chegou, olha o que diz lá, a palavra do Senhor mostra no livro de Mateus 4, verso 16. E uma luz brilhou no vale escuro da sombra da morte. Luz nunca apareceu luz, nunca brilhou nada. De repente, uma luz. Opa, o que está acontecendo aqui? O que houve? Que luz é essa? Ele foi lá. Foi lá para quê? Isso estou falando agora da sua morte. Foi lá para quê? Para se cumprir a palavra que Deus falou a princípio. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí eu começo a entender que ele foi lá, desce aqui, e botou os pés na cabeça de Satanás e disse: me dá uma coisa que eu preciso aqui agora. Preciso das chaves. Preciso das chaves. Preciso da chave. Chaves! E a Bíblia diz que foi entregue a chave da morte do inferno. Ele volta. A palavra de Deus diz, Pedro falando, que ele foi em outro lugar. Ele pregou para os espíritos em prisões, que foram rebeldes à pregação de Noé. Quem poderia ir lá? Ninguém. Ele foi. Porque esse livro ninguém abre. Só ele poderia abri-lo. Pedro, resista. Que eles ouviram a palavra. Aqueles que foram rebeldes à pregação de Noé. Os antediluvianos que morreram todos. Por quê? Porque esse povo precisava saber que existia um. Nascido de mulher. Que tinha toda a autoridade. Ele pregou para esse povo, ele anunciou, ele falou, ele disse quem ele era. Aí, amados, ele volta.
Oh, maravilha! E agora que eu quero dar um brado de glória. Porque depois de 3 dias, de todo este movimento, no primeiro dia da semana, sabe quem estava recepcionando eles? Me diga quem estava lá. Recepcionando eles. As mulheres. As mulheres estavam lá. Eu não vi Pedro, não vi Tiago, nem João, nem André, nem Filipe, nem Bartolomeu, nem Mateus, nem ninguém. De madrugada. Sabe quem estava lá? As mulheres. Aromas, especiarias, correndo de madrugada ao sepulcro. E quando elas chegaram lá, que decepção! Ele não estava mais, a pedra removida. Mas elas tiveram uma surpresa. Um anjo estava lá sentado, estava lá. Quem é que vocês estão procurando? O vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ide, anunciai os seus irmãos, que ele vai adiante de vós para a Galileia. E ali o verão. Essas mulheres saíram apressadas. Quando elas saem, Jesus aparece para elas. Aí não era mais o anjo, era Jesus. Maria. Quando chamou o nome dela, porque Jesus conhece você pelo nome, sabe quem é você, sabe a tua casa, onde tu mora, sabe o que tu passa, as tuas dificuldades, sabe os teus problemas, as tuas lutas, mas Ele sabe que por você ser persistente, a vitória virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele sabe disto. Mestre, meu bom mestre, não me toques. Não me toques. Vai e diga aos meus irmãos que eu vou adiante deles para Galileia. Sabe, meus irmãos, Ele ressuscitou. Todas as evidências da sua ressurreição apareceram. Paulo escreve isto com muita categoria. Em 1 Coríntios 15, do verso 1 em diante, ele fala ali, Jesus apareceu para essas mulheres, depois para Pedro, depois para os discípulos, e foi depois para mais de 500 irmãos. Depois apareceu para ele, como um abortivo, e ele para aí. Mas a Bíblia me diz que depois ele apareceu a João na ilha de Patmos. Aleluia! E quando ele estava ali, João se apavorou com aquela cena. Ele olhou aquele ser. Meu Deus. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés como latão reluzente, como sido reformado em uma fornalha. Cabelos brancos como a neve. Sabe qual é? Aí João caiu, viu a cena, caiu prostrado diante dele. Olha o que ele disse: não tema, João, eu sou o primeiro e sou o último. Eu que fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso Cristo. Todo o poder. Mateus capítulo 28, na sua despedida, ele disse para todos os discípulos, mais de 500 irmãos que estavam lá, ele disse:
todo poder me foi entregue nos céus e na terra. Quando eu vou falar da palavra de Deus, pode ter certeza que eu estou lhe falando. Quando eu vou falar ou pregar acerca do Espírito Santo, acerca de Jesus, eu temo. Eu sou tão pecador, tão falho, que eu não tenho dignidade nenhuma de falar dessas grandezas aqui. Por tantas falhas que eu tenho, por tanto pecador que eu sou. Mas a primeira coisa que me leva é quando, reconhecendo isto, eu olho para um Deus que nos mandou fazer isto, que nos enviou a pregar, que disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele nos deu autoridade, responsabilidade para continuarmos a sua obra. E ele disse: olha, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. É por isso que eu, com muita ousadia, eu subo à tribuna para falar dessas grandezas aqui. A morte de Jesus foi para trazer o homem de volta a Deus. A morte de Jesus foi para vencer a morte. A morte de Jesus foi para cravar na cruz aquela cédula que era contra nós. A morte de Jesus é para falar aquilo que Paulo falou: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É para isto. A sua morte, 3 dias, foi para pregar para os espíritos em prisões, foi para ir ao paraíso com aquele ladrão e fazer uma visita para aquele monte de irmãos que estavam ali aguardando a hora do encontro triunfal com ele. Os 3 dias na terra foi para dizer a Satanás: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. A ressurreição de Cristo é para nos trazer alegria e coragem, porque está escrito: se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação era vã. Se ele não tivesse ressuscitado, não tinha nem por que estar aqui, nem você, nenhum de nós. Mas porque ele ressuscitou, nós temos motivo de ir com ele até a hora final. Porque ele ressuscitou, os nossos pecados são apagados. Porque ele ressuscitou, não existe acusação contra você. Satanás pode lhe acusar. A cédula já foi cravada na cruz. A vitória é sua, pelo poder do sangue de Jesus. Porque ele ressuscitou, é que nós, a igreja, triunfa. Ele é o cabeça da igreja, e nós triunfamos firme. Está chegando a hora de irmos embora desta terra. Os acontecimentos estão aí, tudo está acontecendo. Mas nós aqui, com toda luta, com toda fraqueza, com toda guerra que temos no dia a dia, deixa eu dizer uma coisa para você: não desista da sua fé. Não desista de Cristo. Ele é o único que teve este poder de morrer por você, para lhe dar o direito da vida eterna. Eu encerro dizendo o seguinte: o que disse o apóstolo Paulo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Glória a Deus. Eu vou com Ele até o final. Eu vou com Ele até o final.
Eu vou com Ele, porque Ele está conosco nesta caminhada. Que Deus te abençoe nesta noite com esta palavra. É apenas para a gente refletir que aquele sacrifício lá não é em vão. Você está aqui no tempo certo, na hora certa, na plenitude do tempo que você está aqui ouvindo esta palavra para dizer: este Jesus é vivo, este Jesus é vivo, Ele peleja por você. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero convidar nesta noite alguém que deseja vir aqui à frente para receber a oração. Eu vou convidar de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai me orientar aqui. Você que tem andado desanimado, triste e abatido, a ponto de sair do caminho. A luta, a tentação, a peleja, a guerra é grande, e você não consegue se manter firme. Jesus está dando uma vitória para você desta noite, se você der o primeiro passo e vir aqui à frente. Teus pecados podem ser cancelados, perdoados hoje, porque o sangue de Jesus tem este poder. Quer renovar sua aliança com Deus? Aproveite agora. Esta é a sua hora. Este é o momento de Deus para a sua vida. Você que ainda não teve um encontro com Deus, quer aceitar Jesus? Este é o Jesus que eu estou falando, é o nosso Jesus, é o que nos sustenta. Eu gostaria de orar por alguém que deseja neste momento vir a Cristo, alguém que precisa que Deus faça um milagre na sua vida. Então esta é a hora, amém? Aonde está uma pessoa, a primeira pessoa, pode vir aqui à frente que eu quero orar e eu vou descer, se o pastor me permitir. Eu posso descer com esse microfone? Tem alguém? Eu vou orar aqui da frente. E eu quero neste momento, junto com os pastores e com toda a igreja aqui, interceder pela sua vida, para que o Senhor faça um milagre nesta noite, no seu coração, e você possa ser uma pessoa firme até a volta de Jesus. Tem alguém? Se tiver, pode vir. Vamos orar, feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu lhe peço, meu Salvador, a tua palavra foi ministrada aqui nesta noite. O teu Espírito Santo, Senhor, faz com que possamos entender e guardar esta palavra do seu sacrifício, da sua morte, aleluia, e o melhor de tudo, nos resgatando para a vida eterna. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, todos que vieram aqui, sejam abençoados em nome de Jesus, amém. A fonte da vida que